droga de celular que não despertou. Eu nunca vou chegar a tempo no trabalho. Acho que eu vou pegar esse atalho aqui no cruzamento da Terço Abaixo com a Reaper do Futuro. Ah, não! Pegar esses atalhos no trânsito é sempre uma furada, mas tem um tipo de atalho que nunca te deixa na mão, que são os atalhos de teclado do CapCut. E nesse vídeo nós vamos transitar pelos melhores e eu garanto que isso vai te ajudar a editar pelo menos 10 vezes mais rápido do que só usando o mouse. Para acessar a lista de atalhos do CapCut é só clicar aqui no botão atalhos, que vai abrir essa janela aqui onde tem todos os existentes. Poderia ter mais alguns? Eu tenho certeza que poderia, mas com o que tem aqui a gente já consegue se virar muito bem. Todos esses atalhos são personalizáveis. Digamos que eu quero mudar esse atalho aqui da selecionar modo da letra Z para letra U. É só clicar aqui na letra Z, digitar a letra U, clicar em salvar e pronto, tá modificado o atalho. E você pode salvar até 5 perfis de atalho e pode mudar entre um e outro usando esse botão aqui. Agora vamos explorar o que de melhor nós temos aqui, começando com os básicos. Como em qualquer software, o Ctrl C copia e com o Ctrl V você cola. Básico. Se você apertar o Ctrl X, você recorta o elemento e também pode colar ele depois usando o Ctrl V. Mas a forma mais fácil de criar uma cópia de uma track é segurando o botão Alt, clicando e arrastando para o lado. Dessa forma, rapidamente já tenho aqui 2 cópias da track. Quero fazer mais 2? Seleciono, seguro o Alt, clico e arrasto para o lado. Agora vamos editar um pouquinho essa track aqui, ó. Vamos jogar um efeito nela. Gostei tanto do resultado que eu quero replicar esses mesmos atributos nessa track aqui da frente. Tem como copiar só os atributos? Tem, usando o atalho Ctrl Shift C. Copiados os atributos, você clica na track em que você quer colar os atributos e usa o Ctrl Shift V para colar. Ele abre essa janela onde, se você quiser, pode até desmarcar os atributos que você não quer transferir e clicando em colar, pronto, tá transferido os atributos de um vídeo no outro. Aí, sem querer aqui, você fez uma mudança que você se arrependeu, você pode usar o mágico Ctrl Z para desfazer a sua última ação. Desfez sem querer, você pode usar o Ctrl Shift Z para refazer o que foi desfeito. Mas sabe de uma coisa que eu tenho certeza que se você fizer, você não vai precisar desfazer? É claro que a sua inscrição nesse canal. Se você gosta de vídeos como esse, já temos uma porção deles disponíveis aqui no canal e toda semana sai vídeo novo. Então clica no like e se inscreve para garantir que não vai perder mais nada. E de quebra você ajuda o canal a agradar o algoritmo. E lembrando também que temos a área de membros do canal que dá direito a vários benefícios e vídeos exclusivos pela pichincha de R$ 4,99. Mais barato que um café com leite. E agora, seguindo nos atalhos, vamos para os atalhos de corte. Cortar é uma das atividades mais repetitivas da edição de vídeo. E por incrível que pareça, ainda tem quem corte vídeo vindo aqui, clicando em dividir, dando cliques aqui na timeline para fazer cortes, depois voltando aqui, clicando em selecionar para poder manipular esses cortes. Ou mesmo usando os atalhos B e Z para navegar entre o modo corte e o modo seleção, mas não, para, você tá fazendo errado. Você tá perdendo o seu tempo. Se você não usa nenhum atalho, vai ser por esse que você vai começar. Estabeleça uma tecla de atalho da sua preferência para a função dividir. O padrão do CapCut é o Ctrl B. Dessa forma você não precisa ficar navegando entre o modo de seleção e modo de corte para fazer cortes. Você só posiciona a agulha onde quer fazer o corte e aperta o Ctrl B para fazer o corte. E eu não uso muito, mas também é interessante você ter um atalho para cortar todas as tracks da timeline. O padrão do CapCut é o Ctrl Shift B. Agora vamos explorar um hackzinho aqui que vai te ajudar a cortar mais rápido. Temos aqui na timeline um vídeo onde eu quero recortar esses trechos onde nada é falado. Para isso eu vou posicionar a agulha que eu não quero fazer o primeiro corte e vou apertar Ctrl B. Aí, pela outra lógica, eu viria aqui, faria outro corte com o Ctrl B, selecionaria esse pedaço aqui e apagaria apertando Delete. Mas tem uma forma de fazer isso com um clique só, que é usando as teclas Q e W. A tecla Q, ela apaga tudo que está à esquerda da agulha na track. Se eu apertar a tecla Q aqui, ela automaticamente apaga todo aquele pedaço que eu já queria remover. E o mesmo vale para a tecla W. Se eu posicionar a agulha aqui e apertar o W, eu vou apagar tudo que está à direita da agulha. Então qual que é o truque? Primeiro você tem que ativar o ímã da faixa principal, clicando aqui nesse botãozinho ou usando o atalho P. Com essa opção ativada, mesmo a gente tentando, a gente não consegue deixar espaço entre um corte e outro. Esse ímã vai automaticamente juntar os dois pedaços. Então qual que é o hackzinho? Vou posicionar aqui a agulha onde eu quero fazer o primeiro corte, fazer o corte com Ctrl B. Vou posicionar a agulha aqui onde seria o segundo corte, vou apertar a tecla Q, ele vai cortar tudo que está para a esquerda e automaticamente já vai juntar os pedaços. Posiciono a agulha aqui agora, aperto o Ctrl B de novo e posiciono a agulha aqui de novo e aperto a tecla Q de novo. E note como dessa forma eu consigo muito mais rapidamente recortar esses trechos em que nada está sendo falado. Só que aí você deu um zoom aqui e percebeu que esse
corte aqui ficou meio porco, você quer tirar esse pedacinho de silêncio aqui. É só posicionar a agulha de forma que fique à direita que você quer apagar e apertar a tecla W. Ele vai apagar e o ímã automaticamente vai juntar as duas partes. Outros atalhos importantes para timeline são de selecionar a esquerda e selecionar a direita. Como você pode ver aqui, eu uso as teclas A e S. Essa função é boa porque de repente, se eu quero colocar um insert aqui nesse trecho, ao invés de ter que selecionar tudo com o mouse, clicar e arrastar, eu pressiono a tecla S, que é correspondente a selecionar a direita. Você vê que o ícone muda para essas duas setinhas à direita, aí é só clicar e arrastar, que ele vai pegar só o que está à direita do seu clique. E a tecla A é o contrário, ela seleciona só o que está à esquerda do clique. Então se eu clico aqui e arrasto, por exemplo, eu pego só esse pedaço que está à esquerda. Aí na prática, para inserir o insert, eu clico aqui, arrasto para o lado, coloco o insert no lugar, clico aqui e arrasto de volta. Muito rápido. Navegando pela timeline. A timeline é a parte mais importante da edição e manipular ela de forma ágil é muito vantajoso. Vamos começar pelo simples. A tecla Home coloca a agulha no primeiro frame do vídeo e a tecla End coloca a agulha no último frame. Básico. Se você tem um mouse com aqueles botões laterais, pode usar os botões para navegar para a direita e para a esquerda na sua timeline. Mas pessoalmente eu prefiro fazer isso segurando o Alt e girando o scroll para baixo e para cima para mover a timeline para a direita e para a esquerda. Se ao invés de segurar o Alt, você segurar o Ctrl, você consegue aumentar e diminuir o zoom da sua timeline. E se você só girar o scroll sem apertar nenhuma tecla, ele move a timeline para cima e para baixo. Para movimentar a agulha frame a frame, você pode usar a seta para a direita ou para a esquerda. E se você segurar o Shift, ao invés de um frame, ela vai avançar ou recuar 10 frames. Ah, mas eu quero avançar 30 frames ao invés de 10. Dá? Dá. É só vir aqui no menu, configurações, vai vir aqui na aba editar e aqui em avançar ou recuar, você escolhe quantos frames vai avançar quando você segurar o Shift. O padrão é 10. Com as setas para cima e para baixo, você consegue movimentar a agulha através de cada ponto de corte da sua timeline, tá vendo? E com isso, eu tenho um hackzinho que eu aprendi recentemente que me ajuda muito. Digamos que eu já estou editando aqui na frente e nesse ponto eu quero inserir uma cópia do elemento que tem aqui no começo. Eu vou aproximar o zoom, vou vir aqui no começo da track, vou selecionar aqui o elemento que eu quero copiar e vou apertar o Ctrl C. Mas e agora? A agulha ficou lá na frente onde eu estava editando. Como que eu faço para voltar a visão lá? Sem precisar vir aqui, diminuir o zoom, clicar aqui, arrastar aqui e aumentar o zoom de novo. Porque isso aqui, além de demorar um pouco, se a sua timeline estiver muito carregada, esse zoom in e zoom out vai dar uma pequena lagada. A melhor forma de voltar a câmera na agulha é apertando para cima e para baixo. Assim você move a agulha para o ponto de corte anterior e volta ela onde ela estava. Mas mais importante que isso, você volta a câmera aqui onde está a agulha. Então eu posso estar com a câmera aqui na frente, apertei para baixo para cima, voltei com a câmera na agulha. Pode parecer bobeira, mas isso aqui me ajuda muito no finalzinho da edição, quando eu tô terminando de colocar os inserts e a timeline já tá bem cheia. Mas alguns bons atalhos para timeline é o Shift Z para ajustar ela de forma que ela fique do tamanho da sua tela. Se você quiser desativar alguma track para fazer algum teste, alguma coisa, é só clicar na track e apertar a tecla T. Você pode selecionar várias também e apertar a tecla T para desativar todas e T reativa elas. E por fim temos as teclas J, K e L, sendo a tecla L para avançar o vídeo, o K para pausar e o J para retroceder. Se você apertar o L ou o J mais de uma vez, ele aumenta a velocidade em até 16x. Controle de preview. O preview pode ser bem explorado usando somente o scroll do mouse. Se você scrollar para cima ou para baixo, ele sobe e desce. Se você fizer isso segurando a tecla Alt, ele vai para a esquerda e para a direita. E segurando o Ctrl, ele aumenta e diminui o zoom. E para ajustar ele de novo na tela, Alt Shift Z. Se você quer movimentar algum elemento no preview sem tirar ele da reta horizontal ou vertical, é só movimentar segurando a tecla Shift. E claro, o básico, mas também muito importante, barra de espaço para dar play e dar pause. Clipe composto. Você já deve saber o que é um clipe composto e como ele funciona, correto? Caso não, nesse vídeo que está aparecendo aí no card, especificamente nas dicas 3 e 4, eu falo sobre clipes compostos e como usá-los de forma a otimizar seu fluxo de edição. Corre lá para você entender como os clipes compostos são indispensáveis para edição. E sabendo disso, agilizar a criação e a manipulação dele também nos faz ganhar tempo. Então
Então, para criar um clipe composto, é só selecionar todas as tracks que você quer e ao invés de clicar com o botão direito e vir aqui em criar clipe composto, a gente pode simplesmente usar o atalho Alt G e pronto, já está criado o nosso clipe composto. Para desfazer um clipe composto que já foi criado, é só adicionar o Shift, aí fica Alt Shift G. Mas na maioria das vezes você não precisa desfazer o clipe composto, você pode entrar nele simplesmente clicando 2 vezes na track. Assim você pode editar ele aqui livremente como se fosse um projeto à parte e para voltar para sua timeline original é só clicar aqui nessa setinha. Curva de velocidades. Configurar a curva de velocidades de forma adequada é indispensável para deixar sua animação mais agradável. E para acessá-la, ao invés de clicar com o botão direito e clicar aqui em exibir animação de quadro-chave, você pode usar o atalho Alt K, tanto para abrir como para fechar. O que eu aprendi recentemente que pode ajudar muito a criar animações mais complexas é que se eu clicar na curva de velocidade segurando o Shift, eu crio um keyframe, dá uma olhada. Assim eu consigo criar dezenas de keyframes em segundos. Incrível, né? Marcadores. Marcadores é um caminho sem volta. Você pode editar sua vida toda sem usar, mas depois que você começar, você não vai mais conseguir parar. Em resumo, um marcador ele marca, ele não influencia em nada na sua edição. Ele serve para que você e outras pessoas que vão trabalhar nesse projeto possam se localizar com mais facilidade. Eu posso criar um marcador em qualquer parte apertando a tecla M. Aí se eu clicar com o botão direito, eu posso vir aqui em editar e marcar aqui, ó, inserir botão de like. E aqui embaixo eu posso escolher entre essas 5 cores. Curiosamente, se você usar o atalho Alt M, ele cria esse marcador vermelho que é ótimo para enxergar, mas que não está disponível aqui no menu de cores. E de nada adianta você adicionar os marcadores se você não usar eles depois. Então, para navegar entre eles é só usar o Shift M para ir para o próximo marcador e o Alt Shift M para voltar para o marcador anterior. Antes de exportar, às vezes você não quer exportar a timeline toda, mas somente um trecho dela, e para isso a gente pode fazer de 2 formas. Temos os atalhos I e O, que são usados para marcar o ponto inicial e o ponto final do seu vídeo. Então, se eu colocar a agulha aqui, apertar a tecla I, colocar a agulha aqui, apertar a tecla O, o CapCut só vai renderizar esse trecho que está selecionado em highlight e vai ignorar todo esse resto. Ou se você quiser renderizar só um pedaço da track, você pode selecionar esse pedaço e usar o atalho Shift X, que o CapCut vai renderizar somente esse pedaço. Com o atalho Alt X você pode desfazer essa seleção. E eu sei que são muitos atalhos e muita informação, e a melhor coisa a se fazer não é tentar aplicar tudo de uma vez, mas em parcelas. Selecione aí uns 2 ou 3 atalhos e se comprometa a se forçar a usar eles durante uma semana na sua edição. No começo pode parecer que vai te incomodar um pouco essa mudança, mas em 2 ou 3 dias você já vai ter acostumado e já vai estar percebendo como isso está fazendo você ganhar tempo. Quando isso acontecer, você escolhe mais 2 ou 3 atalhos e repete esse processo. E se você assistiu até aqui é porque quer aprender técnicas para editar mais rápido, não é? E para isso eu separei esse vídeo aqui com 10 dicas que vão te ajudar a realizar esse feito. Enquanto você vai lá assistir, eu já vou indo pro trabalho para não precisar pegar atalhos hoje. Tchau!